às vezes sair do nosso lugar de comodismo, onde a gente se sente bem, é muito difícil. No senso comum, as pessoas dizem sair da zona do conforto não é fácil. Mas nós vamos conhecer a história desse casal, Antônio e Tânia, que resolveram deixar a zona de conforto de lado e arriscar. E hoje valeu a pena. Será? Você vai conhecer daqui a pouco a história deles. Mas antes disso, eu quero convidar você a participar conosco. Você tem um e-mail que é menteaberta@redesuper.com.br ou pelo Facebook Charles Campos. Sua participação será muito bem-vinda. Muitos testemunhos, obrigado pelo carinho de cada e-mail, por cada pessoa que a gente convive lá, que eu converso no Facebook. Que Deus te abençoe cada dia mais. Antônio e Tânia, sejam muito bem-vindos aqui no Mente Aberta. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado também. Gente, que história assim, fantástica. Vocês saíram ali fronteira do Amapá com o Paraná, com Pará, ou Pará com Amapá, né? Uhum. Vocês moravam em qual cidade? Nós morávamos num município chamado Almeirim. Almeirim? Almeirim. Esse município, ele foi fortalecido por um projeto de uma empresa de celulose, que se chama Projeto Jari. Já ouvi falar. Então, esses empreendedores, eles levaram uma fábrica que foi construída no Japão, na década de 70, eles levaram uma fábrica e uma usina termoelétrica. Para esse local. Para esse local, essa região do Amazonas, né? E eles instalaram ali, fizeram ali todo um preparo para receber essa fábrica e isso ajudou a desenvolver a região. Quantos habitantes tem esse local? Hoje tem cerca de 80 a 90 mil habitantes. É um município grande, consideravelmente grande, provavelmente bem desenvolvido, né? Porque a celulose ali é muito forte, né? A indústria cresce, mas tem outro problema que é o desmatamento, ou provavelmente não deve ser desmatamento, deve ser uma produção monitorada, né? Eles têm tanto essa parte da exploração da madeira nativa, né, que fala exploração de madeira nativa, como também eles fazem a madeira cultivada. Eles plantam eucalipto ou pinos, né, que hoje já se usa bem pouco, e aí eles fazem toda uma manutenção, um cultivo dessas árvores, e depois de 4, 5 anos eles pegam e fazem a colheita dessa madeira e vai plantando outras já para ir. E ali a família de vocês, toda na região, Tânia? Isso. Na verdade, a minha família, meus familiares mais são do Maranhão. Mas eu fui para lá com 5 anos com os meus pais e acabou indo algumas pessoas, né, da família da minha mãe também. Mas, no caso, a família do Antônio, ele já nasceu lá, os familiares deles já são mesmo de lá, né? Então você é paraense? Sou paraense e a Tânia é maranhense. Maranhense. Gente, os dois nortistas aqui, né? Verdadeiramente. Gente, a cultura é muito diferente. Eu sei que... você está fazendo essa pergunta e está claro que é. É porque tem gente que talvez nunca foi ao Maranhão, não conhece o Pará. Conhece só Belém do Pará. Às vezes conhece só o que destina ao esporte, alguma coisa que aconteceu, um fato que a mídia noticiou. Mas eu sei que a cultura tem alguns conceitos, algumas peculiaridades que são muito diferentes de uma cultura do Sudeste. O que para vocês de adaptação foi mais difícil? Nós assim, esperávamos que íamos ter mais dificuldade, né? Mas depois a gente foi aprendendo que Minas é um lugar assim bem acolhedor, pessoal mais boa, simples, né? E isso facilitou muito, porque na nossa cabeça a gente ia sair assim, do interior, né? E a gente vê muitas notícias ruins na televisão e nós tínhamos esse receio, vamos para o lugar, vamos nos expor a risco, como que nós vamos lidar com isso, né? E um pastor da região que era do Rio de Janeiro, um missionário, ele falou assim, olha, Antônio, não se preocupa com isso, porque assim, o meio que você vai conviver, o meio de igreja, você não vai estar exposto a algumas situações. Então fica tranquilo. Eles vão cuidar bem de você. Aí nós ficamos mais tranquilos, né? Mas o fato da gente chegar aqui em Minas e
assim, ter esse povo, né, que é mais simples, mais acolhedor, facilitou muito para nós. Pois é, como é que veio, gente, o desejo dessa mudança? Por onde veio assim no coração? Vocês lá já tinham uma experiência com Deus, né? Vocês já eram cristãos. Já. E de repente Deus plantou isso no coração de vocês? Nós viemos aqui, nós viemos em uma viagem, né, paga pela empresa, e quando chegou aqui, eu até perguntei ao Antônio assim, eu falei, amor, você queria, né, se Deus nos mandasse para cá, você queria vir morar para cá, queria trabalhar aqui? Ele falou assim, não, isso é praticamente impossível, apesar de ter um laboratório aqui, isso é praticamente impossível. Aí eu falei, não, mas se Deus quiser, Ele pode fazer. E nós voltamos para lá. Quando nós voltamos, Deus, no final do ano, isso foi no meio do ano, no final do ano, para o início do outro, Deus começou a falar ao nosso coração e falou, né, amor, deu uma palavra em Lucas, capítulo 18, que foi do jovem rico, e falando para nós que, no sentido de renúncia, né, o que nós entendemos foi no sentido de renúncia. A palavra foi dada em 3 igrejas diferentes, 3 finais de semanas, e a mesma palavra. Então, nós entendemos que Deus estava falando que nós iríamos sair dali. Mas a gente achou que era logo e começamos a enviar começou a enviar currículos. Depois, Deus falou que não, começou a confirmar que não. E isso passou 3 anos. Né? Quando foi para iniciar, término do 2º ano, para iniciar o 3º ano, daí Deus falou que a gente deveria despedir de tudo, era como se fosse o último Natal, o último ano ali, e fazer tudo que a gente tinha para fazer naquele ano, porque naquele ano Ele iria nos tirar de lá. E me deu o Salmo 37, né? Mais do versículo 3 ao 5. E daí Deus foi trabalhando durante aquele ano, a nossa família, assim, nós despedimos, fomos para Belém, despedimos da família, falávamos o que ia acontecer. Assim, eles mesmos ficavam assim, ninguém parece que acreditava, mas as coisas foram acontecendo. No meio do ano ele pediu transferência, não tinha vaga aqui para ele, foi criada uma vaga, né, e ele foi chamado dentro de um mês, deram a resposta para ele e que ele viria com 1 mês para cá, que era para resolver tudo, e ele viria Deus com te 1 falando. mês. Exatamente. Meu Deus. Nós, assim... Vocês vieram em 2005 para cá. Nós viemos em 2005 porque eu ganhei um prêmio da empresa, né? Aí ela deu uma viagem. Na verdade, foram 5 funcionários que foram premiados. Eles fazem assim uma premiação para os melhores funcionários. E eu estava entre os 5. Eles iam sortear uma viagem para um funcionário. Dos 5 funcionários, 1 iria ganhar uma viagem. Um ia ganhar. Aí foi sorteado um colega meu. Aí lá na hora do sorteio, o apresentador falou com o diretor da empresa, vamos sortear mais um, acho que ele ficou sem jeito, disse, então tá bom, vamos sortear mais uma viagem. Aí saiu o meu nome. Aí nós viemos conhecer Belo Horizonte, a gente, assim... Você escolheu o destino? Não, eles falaram que ia ser para Belo Horizonte. Uhum. Tudo por conta da empresa, né? E assim, a gente ouvia falar muito de Lagoinha, né? Tinha vontade de conhecer e tudo. Ou seja, a empresa te enviou para Belo Horizonte como um prêmio. Foi um prêmio. Ganhamos assim, assim, tudo por conta... Tudo pago, um pacote Ficamos no Mercury, lá na Contorno. Tivemos assim, fomos conhecer Mariana, Ouro Preto, assim. Vieram fazer turismo. Foi turismo. Aí mas dentro desse propósito, já na sua cabeça tinha Lagoinha. Aí no domingo tivemos uma folga, fomos na Lagoinha. Fomos lá no culto, conhecer a igreja. Pastor Márcio, nós fomos lá na frente, orou por nós. Ele colocou a mão na nossa cabeça, abençoou, porque a gente já liderava igrejas lá na região também, nessa época, né? E aí ficou aquele desejo. Ela falou assim, o que é que você acha? Eu falei assim, é muito difícil, né? Aí ela falou assim, não, mas você não tem fé? Ela até brincou, você não tem fé? Naquele momento plantou a semente. Foi. Aí nós voltamos e nós tínhamos desejo de sair do interior por causa das nossas filhas, para dar oportunidade para elas fazer uma faculdade, né? Fazer algo diferente. Aí talvez o plano era, saio daqui e vou para Belém. Nós estávamos orando por Belém, Barcarena, que também é uma cidade industrial que fica próximo de Belém, ou Belo Horizonte. Eu falava assim, estamos orando pelas 3 cidades por letra B. Duas aqui e outra aqui, né?
E aí surgiu essa oportunidade. Foi bem interessante que, assim, nós participamos do aniversário da igreja, aí o pastor pregou assim, olha, vai, vende tudo que tens, vem e segue. A mensagem foi essa. Aí nós viajamos de férias, na outra semana nós fomos visitar uma igreja em Barcarena, que era uma cidade que a gente estava namorando, né? Vamos visitar uma igreja, nunca tínhamos ido nessa igreja. E assim, nosso pastor não gostava muito que a gente ficasse visitando igreja, né? A gente estava de férias, fomos na outra igreja. Aí, de uma certa maneira dava certo, você visitou Lagoinha e apaixonou. Aí chegamos lá, o pastor da igreja pregou a mesma mensagem. Vai, vende tudo que tu tens, vem e segue-me. Aí a gente achou aquilo meio assim, coincidência, interessante, tudo bem. Passou uma semana, fomos numa igreja Assembleia de Deus. Nós tínhamos vontade demais de ir numa igreja Assembleia de Deus. Chegamos lá nessa igreja, o evangelista da igreja pregou a mesma mensagem, o mesmo Gente, texto. Vai. A mesma mensagem. Vai, vende tudo que tem, vem e segue. Aí nós ficamos assim, falei, puxa, Deus está falando. 3 vezes Deus está falando. Não é possível. Voltamos, falamos, pastor, arranja outra pessoa para substituir a gente nas atividades da igreja, que nós temos que ir embora. Só que, assim, é difícil, as pessoas não acreditam, né? E é complicado isso, né? E aí esse processo que maravilhoso. de vir embora demorou 3 anos, como ela falou. Né? Durante esse período, assim, sempre Deus me dava sonhos. Eu tenho uma amiga que morou lá conosco, que trabalhou, o esposo dele trabalhou com ela. E durante esse período, Deus sempre me dava sonhos, caminhando com ela numa cidade que não era lá, mostrava os canteiros com as flores que eu não conhecia. E depois que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, e sempre assim, o clima era diferente, tudo, aí quando ele falava assim, vamos para Belém, né, talvez consiga mais fácil para Belém, eu falava, olha, não é Belém, Deus não tem falado de Belém. E quando nós chegamos aqui, que eu saí um dia para passear com ela e encontrei os mesmos canteiros que eu sonhava, nos meus sonhos, e as flores que eu não conhecia. Você viu aqui em Belo Horizonte? Eu vi aqui em Belo Horizonte. Onde você foi? Na Praça da Liberdade? Não, na Pampulha? lá na Pampulha, na Lagoa. Deus te mostrou assim até aquilo que é um carinho, né? Da criação dele que você fez. E aí vocês vieram para Belo Horizonte, o desafio, deixaram a empresa, não, você conseguiu a transferência, veio transferido para Belo Horizonte. E aqui, como é que foi a adaptação aqui, gente, quando vocês chegaram? Muda um pouco, a cidade de 80 mil para uma cidade de 2 milhões e poucos mil habitantes, é uma diferença muito grande, né? A empresa deu a oportunidade de nós trazermos algumas coisas que nós tínhamos, né? Mas como a gente tinha recebido a palavra vende tudo, a gente vendeu, só ficamos com as coisas assim íntimas, né? Fotografias, né? As roupas, e a gente vendeu... O que coube na mala você trouxe e veio para cá. Fizemos as malas, cada um trouxe uma mala bem grande, né? E viemos embora. Como eu já tinha conseguido um emprego aqui, aí ficou mais fácil, né? Eu vim na frente, eu vim um mês antes, fiquei no hotel e tal, conhecer. O pessoal lá da empresa me ajudou também. Aí ela chegou no dia 24 de novembro de 2008, né? A gente não esquece porque era a mesma data do aniversário do pastor Márcio. Aí ela chegou nesse dia. Aí assim que ela chegou, na parte da tarde a gente já foi, já encontramos uma casa para alugar. E aí, pronto, foi mais tranquilo assim. E aí você começou a visitar a Lagoinha, frequentar a igreja, e ali começou a nascer Lagoinha para nós era muito grande, né? A gente veio de igreja pequena, e nós visitamos uma igreja próxima do nosso bairro, lá no Santa Mônica, onde a gente tinha alugado, gostamos, e bem parecido. Visitamos outras igrejas. E as minhas filhas foram convidadas para vir na Lagoinha, né? Na época tinha um aprisco, né? E elas ficaram apaixonadas pela Lagoinha e tudo, e falaram assim, não, é essa igreja. Eu falei assim, olha filha, vocês orem muito, porque se Deus falar para nós que vai ser outra igreja, vocês vão ter que aceitar, né? E eu acho que as orações delas ajudaram mesmo, né? Aí um dia eu estava no culto, né? Nós estávamos no culto, e nesse dia o pastor Gustavo estava pregando, e Deus falou conosco, falou assim, não, nós estávamos achando difícil, né, se envolver. Às vezes as pessoas que vêm de igreja pequena têm essa ideia de que numa igreja grande não vai ter como servir, né? E eu falei assim, poxa, eu não conheço ninguém aqui, e Deus falou assim, claramente no meu coração, assim, falou assim, não, quem vai te ajudar aqui sou eu, né? Então, assim, eu vou ser a sua influência, então eu não vou abandonar vocês aqui. Então, naquele dia nós... Você descansou?
nós tínhamos certeza, não, então é aqui na Lagoinha que nós vamos ficar. E aí vocês foram para a Lagoinha. Porque hoje vocês são pastores de um núcleo, uma igreja da Lagoinha, fora daqui, né? Em Ravenna. Ravenna. Aqui pertinho. Tem até algumas fotos de lá, nós vamos mostrar. E vocês são pastores lá. Hoje você vive num momento assim, tempo integral da igreja, deixou tudo, e serve a Lagoinha, é pastor da Lagoinha, trabalha ali, pastoreia lá, ainda ajuda no ministério lá, Casa da Honra, da terceira idade. E foi uma transformação muito radical, porque você deixou emprego, deixou a sua carreira e veio como vocacionado e voltou para uma cidadezinha pequenininha, né? Para cuidar de uma igreja pequena, que é tanta experiência sua, mas também fazendo parte de uma igreja como a Lagoinha, que relativamente é uma igreja grande, mas ao mesmo tempo é uma igreja muito pequena. Eu converso muito com a Tânia sobre isso. Assim, é uma forma de Deus ele lidar com a gente. Por exemplo, Ravenna hoje, ela é muito parecida com a nossa realidade, que nós vivíamos lá no Pará e no Amapá. Então vocês se identificam com aquela Então, região. assim, eu acho que isso foi uma forma de Deus introduzindo nós numa nova realidade, né? Assim, uma maneira de ser algo assim mais tranquilo para nós. Então, até muitas vezes nós confundimos. Nós estamos em Ravenna e fala assim, bem, vamos em Monte Dourado, porque assim, porque para nós, nossa cabeça, Belo Horizonte seria Monte Dourado, que seria seria a capital lá do lugar, porque era 5 polos. Palmeirim tem 5 polos, 5 centros urbanos, né? E nós morávamos num polo que se chamava Munguba, liderávamos uma congregação em Munguba e atravessávamos o rio, chegávamos no Amapá e também liderávamos uma congregação no Amapá. Mas a igreja sede ficava em Monte Dourado. Então, muitas vezes nós confundimos, falamos assim, vamos para Monte Dourado? Mas, na verdade, nós estamos em Ravenna e vindo para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. E apesar de Ravenna ser tão perto, mas a cultura, algumas coisas da cultura é muito parecido com a nossa. Uma cidade interiorana, a gente consegue uma cidade identificar. menor. Vamos colocar algumas fotos do trabalho lá em Ravenna e aí vocês comentam sobre essas fotos. Porque é algo muito interessante que tem acontecido lá, né? E vocês se identificando. Aí não é Ravenna, aí é... Esse daí é o Rio Jari, que faz divisa do Pará Amapá, onde nós morávamos. Eu trabalhava nessa empresa lá, onde está aparecendo um silo. Ali é a produção de celulose. Aí é lá também? Aí é Ravenna, aí é o grupo de adolescentes lá da IBL em Ravenna. Só de adolescentes? Só adolescentes, Uau! Ali são vocês, em Ravenna? Não, ali é Mineirinho. Aí o casamento da nossa filha, mais velha. Que legal, já casou Pastor aqui. Paulo e a pastora Regina, casou ali na aqui. Casa da Honra? Aí são as líderes de célula, algumas lá da Casa de Honra. Todo mundo velhinho ali, mas é isso mesmo, é o Ministério da Terceira Idade. Aí são nós com as nossas filhas. É uma programação da terceira idade também, né? Uma festa country, Aí a família do meu genro, né? Ali está meu genro. Seu genro é daqui de Minas? É de Minas, lá de Ravenna. Minha filha casou com um jovem lá de Ravenna. Qual que é a sua filha? De Rosa? É de Rosa, é a Tâmia. E aí são os líderes de célula lá do núcleo de Ravenna. Os líderes infantis. É o Ministério Infantil lá da Igreja de Ravenna também. Aí nossos pastores que cuidam da gente. E o esposo, né? Ali vocês... Aqui foi uma programação infantil que nós fizemos, a gente chama Reino da Alegria Kids, e a gente tem essa programação várias vezes no ano. Mas pelo que eu vi ali, o trabalho tem crescido muito pela quantidade de adolescentes que vocês já têm, de crianças, líderes infantis e líderes de células. Graças a Deus o Senhor tem frutificado ali, né, o trabalho de vocês. A nossa meta, assim, é uma célula, multiplicar uma vez por ano, pelo menos, né? E, assim, o ano passado, nossa meta era que esse ano nós conseguimos abrir 6 novas células. Então, essa meta esse ano já foi cumprida. Já abrimos 6 novas células e talvez abra mais uma antes do final do ano, né? Que lindo, cara. Então, assim, dentro do planejamento as coisas estão acontecendo. Tá havendo um crescimento assim, significativo, né? Deus tem abençoado. E aí, pastor, como é que fica o coração, muito pouco tempo, 6 anos depois, de virem para cá, para Belo Horizonte? Foi em 2008, né? Que você veio, trouxe a família. Em 6 anos, pouco tempo para tantas coisas acontecerem. Vocês vieram, se integrou ao ministério, pastoreia hoje uma igreja Batista Lagoinha em Ravenna, tem um trabalho ministerial,
Você, Tânia, como esposa muito envolvida também no trabalho, e Deus preocupado assim em satisfazer alguns pequenos detalhes de desejo do coração de vocês, que é exatamente ter uma cultura local muito parecida com a que vocês foram criados, estavam inseridos, e vendo as pessoas de Minas Gerais, ou seja, de um município aqui pertinho de Ravenna, perto de Belo Horizonte, se apaixonar por um casal de pastores que veio de tão longe. Como é que é isso? Vocês deixaram família para trás, estão a quase 7.000 quilômetros de distância da família, ou mais, no caso do Maranhão, mas aqui dá a entender que vocês ganharam uma nova família. Como é que fica essa história assim? Porque às vezes as pessoas têm medo de ir para uma cruzada nova, para uma investida, e ficam tantos temores. Será que vai dar certo? Vou para longe, vou deixar a família, vou sofrer. Na verdade, vocês aceitaram o chamado missionário, estão aqui pastoreando, mas hoje vocês têm uma família aqui. Charles, interessante, lá onde eu trabalhava tinha muita gente de Minas, né? Porque a região não tinha ainda disponibilidade de recursos humanos bem preparados, pessoas tecnicamente preparadas. Então, para essas empresas, elas levam do sul do país pessoas, né, engenheiros, enfim, para trabalhar nas empresas. E quando eu falei para a minha liderança lá na empresa, para o gerente de RH da empresa, eu falei assim, olha, eu estou querendo ir embora e eu queria uma oportunidade, né, que a empresa conseguisse uma transferência para mim. E eles ficaram assim com receio de eu estar tomando uma decisão precipitada, né? Porque eles conheciam a minha realidade. Você sendo um funcionário exemplar, sendo premiado entre os 5 melhores de uma empresa que, pelo que eu vi, é uma empresa grande. É uma multinacional. Eles estão querendo, eles têm medo também de perder um bom profissional. Exatamente. Será que você está se precipitando? Aí eu falei assim, olha, se vocês não conseguirem para mim uma transferência, eu já estou decidido, eu vou pedir demissão e vou embora. Uau! Aí, nessa hora, ele se emocionou, porque a pessoa que sai de Belo Horizonte, a pessoa estudou, fez mestrado, doutorado, para ir para o interior, para ele é muito difícil também, o desejo dele é voltar para a terra dele. E eu estava fazendo aquilo por causa das minhas filhas, eu falei assim, olha, eu abro mão de tudo isso porque eu quero que as minhas filhas tenham uma oportunidade. Aí o gerente de recursos humanos da minha empresa falou assim, puxa, isso era tudo que eu queria fazer. Olha, ele mesmo disse isso. Porque era o desejo dele, ele queria poder abrir mão. Ou seja, você demonstrou o desejo de muitas pessoas que estavam ali. Tem pessoas, às vezes, estão ali por causa da condição financeira, né, da estabilidade e tudo, mas eles querem estar perto da família, eles querem oferecer para o filho algo melhor. Uhum. E, às vezes, porque eles estão ali, estão ganhando assim, estão tendo um bom salário, a empresa dá muitas condições, muitos benefícios, aí os filhos têm que estar ali naquela região Até também. Até mesmo por causa da cultura que lá funciona assim. Fica os pais na empresa, os filhos ou eles ficam lá e começam a trabalhar na mesma empresa ou eles saem para a cidade, sendo que assim, vão morar só e a mãe fica naquele processo de vai e volta, né? Deixa muito tempo o marido sozinho numa região assim que às vezes isso não é legal, né? Então fica muito dividido. Então nós não queríamos isso, né? Nós queríamos continuar com a família. Então mas essa condição de que nós chegamos aqui e encontramos, né, por exemplo, que a gente já falou, esse povo acolhedor, nós se sentimos muito em casa. Há algumas coisas, por exemplo, que são muito diferentes. No caso, lá, nós mulheres, nós não conversamos muito com os homens, só nós com os homens e tal, e alguns assuntos também não, é só de mulher. E aqui se conversa tudo, né? Assim, fica muito à vontade. Um pouco, o homem conversa sobre intimidades com mulher, assim, normal. As mulheres não olham muito no rosto dos homens e essas coisas, as crianças também. Então, a gente achou isso um pouco diferente. Por exemplo, no restaurante, no ônibus, todo mundo está falando ao mesmo tempo. Eu senti até muita dor de cabeça quando eu cheguei aqui. Porque muito barulho. O barulho, isso era muito diferente. Lá não, tudo é mais calmo. Redação tem esse problema. A gente está no local, a gente fala mais baixinho para ninguém escutar. Então, assim, acontecem umas coisas. A liberdade da vida aqui é verdade. E aí, aos poucos, a gente foi acostumando. E também fomos assim muito recebidos pela nossa liderança, pastora Regina, que tem sido, né, como mãe para nós. Pastora Regina, se for assim,
cruciais. Foram muito Ou importantes. seja, quem acredita em alguém pode estar semeando na vida deles algo muito maior que vem depois. Regina e o Eustáquio jamais imaginariam que vocês seriam o que são hoje. Como não imagino o que será daqui a 10 anos. Mas vale a pena investir. Ó, gente, nosso tempo passou rápido, não passou? Mas foi uma boa, assim, muito bom conhecer a história de vocês. E mais do que isso, mais do que dar estudo, você deu um marido para sua filha aqui, né, rapaz? Que coisa, quem ia imaginar que o marido... agora, né? Que ela minha tá filha tá grávida. grávida. É mesmo. Já vamos ser Netinho vovô. mineiro. E vovó. Que coisa boa. Antônio, Deus te abençoe como pastor, Obrigado. como homem, como empreendedor, como avô, como pai. Deus te abençoe também, viu, Tânia? Uma avó assim, um cara de 30, né? Mas tão bonito isso, ver que o amor pela família e a coragem que vocês tiveram proporcionou que a própria família se multiplicasse. E mais do que isso, sempre com valores e princípios corretos e maravilhosos que são a palavra de Deus. Obrigado, que Deus abençoe vocês a cada dia mais. Beijo para todo mundo lá de Ravenna que deve estar assistindo vocês e até a próxima. Obrigado mesmo. Olha, gente, que história linda. Às vezes a gente é convidado a deixar tudo. Às vezes vem no coração o desejo, eu vou embora. E o medo trava, às vezes, essa decisão. Uma das coisas mais difíceis da vida é decidir. Porque a decisão tem risco, ela pode ir para um lado ou para o outro. E geralmente é 50% de risco para cada um dos lados. Mas, quando a gente decide, Deus à frente, as decisões